Bom dia ou boa noite, paz do Senhor. Convido aqueles que podem estar conosco nessa madrugada para mais um momento de devocional e oração. Hoje nós vamos dar continuidade em falar sobre um dom, que é o dom de sabedoria, e nós aprendemos os princípios dos dons de sabedoria e os princípios do dom de sabedoria que nos leva à riqueza e à prosperidade e à honra. Hoje nós vamos dar mais ensinamentos em cima do dom de sabedoria. Faltam 4 minutos para as 2 horas da manhã e eu vou estar aguardando vocês entrarem. Boa noite, Fabrício. Como que você está? E hoje nós vamos dar mais profundidade sobre o dom de sabedoria. Então eu vou estar aguardando vocês entrar até as 2 horas da manhã e Deus vai falar muito conosco na mensagem de hoje, amém? Surgiram algumas dúvidas, assim que todos puderem entrar, a maioria pelo menos, eu vou explicar algumas coisas que me foram perguntadas e eu tenho a doutrina para isso, amém? Amém. Olá, Tatiana, Neiva, Marisa. Então vamos entrando e nós vamos aprofundar sobre o dom de sabedoria. Hoje eu vou estar falando muito sobre questões também emocionais. O dom de sabedoria é aquele que nos faz e nos torna emocionalmente guardados, mais ponderados, mais sábios, né? Então, o dom de sabedoria, ele nos protege de ação de pessoas também. Mas a gente vai falar isso mais pra frente, amém? Bom dia, pastor, e os outros irmãos? Não sei, só tá nós aqui até agora, irmã Neiva. Vou aguardar até as 2 horas da manhã. Tem gente que coloca para despertar exatamente às 2. O celular. Para quem quer já abrir o Evangelho, nós vamos começar falando no livro de Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. Livro de Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. Nós vamos estar iniciando a meditação nessa mensagem a partir do versículo 12. Amém? Amém. Então vamos lá. Olá, Lilian. Como que está aí o projeto Rocha, Lilian? Muitos mandaram mensagem para mim, tá tendo um projeto Rocha, não tô conseguindo entrar, que é de madrugada. Oi, Vilma. Como que tá a célula em São Paulo? Hoje nós vamos terminar princípios do dom de sabedoria e amanhã nós vamos falar sobre o dom do conhecimento. São totalmente diferentes e totalmente válidos. Na introdução aqui, enquanto eu aguardo das 2 da manhã, eu vou falar para vocês que pais podem estar orando pelos filhos, ungindo eles, orando pela vida deles, para que eles adquiram o dom de sabedoria. Vou dizer para vocês que isso daí é um costume judeu, isso é um costume bíblico, viu? Pais orarem na cabeça dos filhos, ungirem os filhos, já é um costume judaico, já é um costume cristão, o pai orar na cabeça dos filhos, né? Desde pequenininho até, desde que eles nascem, todos os dias já tem esse costume. Quando as crianças vão se deitar, eles ungem e oram. Mas eles ungem e oram e pedem o dom de sabedoria para as crianças. E vocês sabiam também que muitas escolas em Israel, eles oram antes de começar as aulas pedindo o dom de sabedoria?
e também segundo estudos, se vocês derem um Google aí, a maioria dos ricos, as pessoas ricas, os ricos do mundo, né, são os judeus. Os judeus, eles são os considerados mais prósperos. Amém? Então, vale a pena, nós que temos crianças, eu estou fazendo isso com as crianças. Então, uma forma de estar inspirando vocês. Glória a Deus. Então, vamos lá. São 2h01. Então, vamos abrir todos nós no livro de Jó, capítulo 28, a partir do versículo... Silvio Santos, bem lembrado. Bem lembrado. Livro de Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. Jó, ele vai começar a trazer uma definição sobre o que é sabedoria. E a definição de que Jó vai trazer sobre sabedoria é uma definição de quanto ao preço da sabedoria e a fonte da sabedoria. Olha que interessante. Jó vai trazer a descrição para nós, quanto que custa a sabedoria, o preço da sabedoria e como adquirir a sabedoria, a fonte da sabedoria. E nós vamos ver que só nesse capítulo aqui de Jó, eu respondo a maioria das perguntas que eu recebi. Sabedoria não se compra e sabedoria não se adquire de nenhuma outra fonte a não ser a fonte de Deus. Então, sabedoria, anota aí, biblicamente, não se compra. Sabedoria também não se recebe de outra pessoa. A sabedoria, ela é proveniente somente de Deus. Então, ontem nós falamos, eu, falei que não adianta andar, buscar a riqueza ou achar que vai andar com ricos e vai ficar rico. Não vai ficar rico. No entanto, que uma pessoa só falou para mim, não fica assim. Eu falei, me dá um exemplo, me conta a história de alguém. Não soube me contar. Não tem como. Nós podemos andar em um ambiente que nos promova em alguns quesitos técnicos, né? Em questão de parcerias, pode nos ajudar em questão de alguns ensinamentos técnicos, administrativos, mas isso não significa que nós vamos ficar ricos. Ora, mas se eu tenho o dom de sabedoria, e esse dom de sabedoria está sobre mim, e eu recebi, que eu vou mostrar para você, que a sabedoria traz o conhecimento dos tesouros escondidos. Se eu recebi algo que, se eu fizer isso, vai dar certo da parte de Deus, Deus me entregou esse dom, as conexões, elas vão fazer parte. Isso daí já é a questão do meio do negócio, do meio business. Isso daí já vai acontecer. Mas eu preciso ter o dom para que isso deslanche. Então não adianta eu me aventurar e eu chegar e querer fazer alguma coisa ou repetir princípios de inteligência de outra pessoa que eu não vou prosperar e eu não vou ficar rico. Não vai dar certo. Então, conheço também pessoas que foram se aventurar, querer fazer a mesma coisa, querer aplicar os mesmos princípios, quererem fazer o que uma pessoa faz, achando que a fonte de sabedoria é do homem e sabendo que o preço a ser pago pela sabedoria é dinheiro, e foi fazer a mesma coisa e a pessoa perdeu tudo, perdeu tudo. Então, por quê? A riqueza, ela só tem uma fonte e ela não tem preço. Então, vamos aprender juntos? Então, vamos abrir no livro de Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Olha que interessante. Se eu encontro a sabedoria, eu acho a sabedoria,
eu também encontro o lugar da inteligência. Então, a sabedoria me leva à inteligência. O homem não conhece o valor dela e nem se acha ela na terra dos viventes. Então, olha que interessante, no versículo 13 a gente aprende duas coisas. Uma, o homem ele não dá o valor da sabedoria como ela deveria ser como deveria ser dado esse mérito de valor. Por quê? Porque nos ensinam, isso é cultural, nos ensina da forma errada. Primeiro, que nós não temos o direito de receber a sabedoria. E segundo, a questão da riqueza, ela vem em primeiro lugar nas questões de conceitos culturais do que a sabedoria. Então, nos foi ensinado que nós precisamos pedir riqueza, pedir prosperidade e continuar pedindo a riqueza, correndo atrás da riqueza, mas não nos foi ensinado que a sabedoria é um dom de Deus e que através desse dom de Deus eu consigo ter inteligência para alcançar as riquezas. Olha que interessante. Nem se achará ela na terra dos viventes. Então está escrito, não é eu que falo, mas a minha experiência também me leva a concordar com a Bíblia. Homem nenhum, pessoa nenhuma vai nos entregar esse dom. Nenhuma pessoa não nos fará ficar rico. Ninguém vai falar uma palavra ou vai nos ensinar alguma coisa de uma maneira, uma chave que nos vai ficar rico. Nós podemos melhorar. Ora, só ficará rico aquele que recebeu esse dom. Então, é aquilo que eu peguei e falei para vocês. Tem que ter carinho na Bíblia. Se não quiser entender, não vai entender, porque é muito simples. A pessoa recebeu um dom, esse dom está nela. Ela se conecta com outras pessoas que vai trazer o conhecimento técnico para que ela enriqueça. Ela vai enriquecer, porque ela pediu, ela recebeu esse dom. Consciente ou inconsciente, ela pediu esse dom e ela recebeu. Geralmente é consciente. Depois a falta de temor vai sendo alcançada, porque o dinheiro ele consome, quando não tem emocional, consome o temor. E as pessoas que traz a ferramenta ajuda de uma forma técnica essa pessoa continuar prosperando. Não significa que eu usar as pessoas que traz a ferramenta vai me fazer ficar rico. Não. Aquela pessoa trouxe ferramentas técnicas para aquela pessoa ficar rica, porque ela recebeu um dom e o que ela recebeu de negócio vai prosperar, porque ela recebeu um dom, uma inteligência que se ela fizer aquilo vai dar certo. Tá fazendo sentido isso para vocês? Mas as pessoas que estão ao redor, que têm a técnica, os conceitos técnicos, eu posso usar todas para que eu fique rico agora. Mas se eu não tiver o dom e eu não tiver o negócio certo, não vou ficar rico, porque a riqueza, ela é um dom. E está escrito aqui no versículo 13, não se acha na terra dos viventes. Não se acha, não adianta, não vai achar. Não adianta pedir para o rico colocar a mão na minha cabeça que eu vou ficar rico, eu não vou ficar. Não adianta ele me escrever 10 livros, eu vou ler os 10 livros, eu vou aplicar o conhecimento técnico, a inteligência técnica que eu vou ficar rico. Não vou, eu vou só me tornar mais organizado. Então vamos lá. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Então o que isso significa? Nem no mar está, quer dizer, e nem em muitas águas, em lugares profundos, em lugares de difícil acesso, ela não vai estar. E ela também não está no abismo. Qual que é essa correlação de abismo e essa correlação de mar? São lugares de difícil acesso, aonde eu encontrar algo no mar é muito difícil. E encontrar algo no abismo também é muito difícil. Me exige
muito esforço. Então, olha que interessante, a sabedoria, ela não está em lugares tão profundos e tão difíceis. Oi, amor, você entrou. Tá fazendo um projeto Rocha sozinho. Não se encontra no abismo, não se encontra em lugares tão difíceis e não se encontra em lugares de difícil acesso. Então, olha que interessante. A sabedoria, você não precisa de uma destreza, ela não está em locais de difícil acesso. Porque às vezes nos é mostrado que a sabedoria é algo exclusivo, de tão difícil acesso, para pessoas que conseguem encontrar como tesouros escondidos em mar ou dentro do abismo. Não, não está. Podemos nos aventurar em lugares difíceis achando que a sabedoria está lá. Ela não está. Então é a mesma coisa, às vezes a gente vê alguém que alcançou o dom da sabedoria, tem uma inteligência, a pessoa ela tem os acertos pela inteligência do dom que ela recebeu, e às vezes a gente encontrar essa pessoa, ter acesso a essa pessoa, é a mesma coisa achar alguma coisa no mar ou entrar num abismo, achando que nós vamos encontrar ali, e não vamos, é dela, ela que recebeu, e eu. Aí é algo particular, eu e Deus. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Olha que interessante. Sabedoria não se compra. Sabedoria não tem preço. Nós podemos ter a maior quantidade de ouro ou o maior peso de prata. Nós podemos pagar e não vamos receber. Então, não adianta investir tanto dinheiro, estou falando para alcançar sabedoria e não conhecimento técnico. É isso que eu quero trazer para vocês à luz da palavra. O dinheiro pode trazer o quê? Consciência social, conhecimento técnico. O dinheiro pode trazer conhecimento científico e ali a gente vai depositar todo o ouro, nós vamos depositar toda a prata para receber esse conhecimento técnico. Significa que eu formar em business, em Stanford, com o professor tal, e eu investir lá um ano, 4 semestres, quase $1 milhão, eu colocar $1 milhão em Stanford, eu me garanto, eu vou ficar rica? Não vou ficar rica. Muitos saem de Stanford cheio de conhecimento técnico. Rico não sai. Vai ficar rico se tiver um dom. Não são todos que ficam. Então, sabedoria não se compra, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Você pode ter a maior quantidade de dinheiro, não vai comprar. Por isso que também ontem eu falei, você pode ser sucessor de uma grande fortuna e achando que essa fortuna vai ser a provisão do seu conhecimento de sabedoria, do seu dom de sabedoria. Não. No entanto, que é comum muitos sucessores perderem tudo, né? Perder tudo que o avô construiu, que o pai construiu e o filho não deu conta de construir. Porque riqueza, novamente, é um dom. Não adianta. Ele faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a todos os rubis. Então ele vai começar a falar sobre a questão do receber a sabedoria, receber o dom de sabedoria. Então a aquisição do dom de sabedoria é melhor do que a todos os rubis. Então o que isso significa? Qual que é a analogia disso? Rubi é uma pedra cara? Muito cara. E se eu tiver todos os rubis, eu vou ter dinheiro?
vou ter muito dinheiro. Mas se eu não tiver a sabedoria, esse dinheiro todo não me vale, porque eu vou perder, eu posso perdê-lo. Mas se eu tiver a sabedoria, o dom de sabedoria, eu conquisto todos os rubis, porque riqueza é um atributo, um princípio do dom da sabedoria. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Então ele continua falando. Parece assim que Jó, claro, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, ele já sabia os dias de hoje, né? Por quê? Porque hoje a sabedoria, ela se tenta vendê-la, né? Se tenta vendê-la o tempo todo e não se vende. Então as pessoas se frustram porque acham que ela vai comprar a sabedoria através das palavras, através dos ensinamentos, né? Ela não consegue comprar, ela paga às vezes um investimento altíssimo, mas ela adquire o conhecimento técnico. Você já ouviu aquelas pessoas dizem assim, eu sei como que faz, eu tenho tanto entendimento disso, eu tenho tanto conhecimento disso e eu não sei por que não dá certo? Você já encontrou alguém que fala assim, mas eu sou tão inteligente, eu estudei para isso, eu conheço todas as ferramentas disso, eu sei como que é, se eu aplicar na vida de alguém dá, mas quando eu aplico na minha vida não dá? É isso que aqui no livro de Jó está falando, que não adianta nós comprarmos o conhecimento sem ter o dom da sabedoria. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Então, a sabedoria, ela está encoberta aos nossos olhos e só Deus abre os nossos olhos para o entendimento, para o dom da inteligência, que me levará para honra, riqueza e prosperidade. Até então, os meus olhos estão encobertos, nenhum ser vivente, olha que interessante, todo ser vivente. Então, todos que os olhos foram desvendados por Deus. Pastora, mas e o ímpio, que é rico e tudo, né? Pode, se for de muito do seu interesse, você vai estudar a árvore genealógica dessa pessoa. Alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço. Há um tempos atrás eu estava interessada, confesso para vocês, eu estava interessada na questão dessa transição. E eu falo, mas a pessoa é ímpio e Deus me falou na Bíblia que ele desvenda dos olhos daqueles que o temem, mas como que isso funciona? E vinha na minha cabeça, alguém pagou o preço. Alguém pagou um preço. E aí eu fui assim buscar saber sobre uma pessoa. E quando eu fui buscar saber, o pai e a mãe é pastor. O pai e a mãe são pastores. E esses pastores pagaram o preço de orar na cabeça do menino pedindo o dom de sabedoria. E o rapaz realmente recebeu o dom de sabedoria. E ele prosperou realmente do zero. Deus foi dando inteligência para ele, que o negócio dele vinha através de uma unção de sabedoria. Essa pessoa tem temor? Tem temor. Tem temor. Permanece? Permanece. Né? Existem vários tipos de crente. Ele tem temor. Então, se for buscar, você encontra a fonte. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos acerca de sua fama. Deus entende seu caminho e ele conhece seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e tudo que há debaixo dos céus. Então, olha, eu vou ler tudo para me explicar isso aqui. Quando deu peso ao vento
e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, olha que interessante. Ele começa a falar que todas as coisas foram criadas por ele, desde o mais alto céu até o mais profundo abismo. E ele começa a descrever que tudo foi esquadrinhado por ele. Então, Deus que revela e Deus que sabe aonde os tesouros escondidos se encontram. Tudo pertence a Ele. Então não vai ter uma fórmula que vai me falar: entra nisso que eu vou ficar rico, entra nesse negócio que esse negócio fica rico, compra a minha fórmula que essa fórmula vai me ficar rico. Não, porque a sabedoria, o conhecimento, ele vem de Deus. Ele conhece além do homem, eles sabem além do homem. E olha que interessante. Ele termina dizendo que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, o que isso significa? O temor ao Senhor é a chave para o derramar da sabedoria. Eu preciso temer ao Senhor. O que é temer? Nós já estudamos sobre isso. Não é ter medo, não é não ter um sentimento que Deus vai te bater, não é nada disso. O que é temor? É só procurar no dicionário. É um sentimento de profundo respeito. Isso que é temor. É o sentimento que a gente tem por pai, é o sentimento que a gente tem por mãe, um sentimento que a gente tem por professor, um sentimento que a gente tem por pastor, um profundo respeito. E é isso que Deus quer sentir de nós, um sentimento de profundo respeito. O nosso comportamento diante do Senhor é de profundo respeito. Eu respeito as leis dele, eu respeito o que ele me orienta, eu respeito do que eu peço, né, segundo a palavra do Senhor. Então é isso. Então a chave é o respeito, é o temor ao Senhor. E aí a sabedoria, uma vez pedida a ele, me é concedida. Então é como fosse um portal. E esse portal ele é derramado na medida que eu tenho temor. Eu gosto de um exemplo muito prático em casa. É a mesma coisa eu dar um cartão de crédito para a Lila. Eu estou muito feliz com a Lila. A Lila é uma ótima aluna, me obedece, eu falo sim é sim, eu falo não é não. Então ela tem o acesso ao cartão de crédito, ela compra o que ela quiser. Mas no dia que eu falar, Lila, isso é não, e ela quiser dizer sim, ou eu começar a falar com ela, me desobedecer, e ela não for tão boa, ela não ter um profundo respeito sobre mim, eu vou cortar o cartão de crédito. É a mesma coisa. Deus, ele entrega na medida que nós temos esse respeito contínuo por ele. E olha só, o devocional de hoje, que eu quero falar com mais profundidade. Apartar-se do mal é a inteligência. Todas as vezes que o mal nos fere, que o mal nos machuca, que nos envolvemos com o mal, que o mal nos destrói, que o mal nos deixa cabisbaixo, isso é princípio de falta de sabedoria. Se vocês avaliarem, conhecer uma pessoa sábia, a gente dá um nome para ela que essa pessoa é sem coração. Eu já avaliei assim algumas vezes, falei, essa pessoa só pode ser sem coração, porque ela não se importa o que fala, ela não se importa do que dizem, ela se importa com quem ela vai se relacionar, ela não entra em situações que vai causar qualquer tipo de dano a ela. Por quê? Ela tem um dom chamado de sabedoria, que é a inteligência do ser humano, e ele consegue anular
tudo que não é interessante para a vida dele, tudo que pode estar tocando na honra dele, tudo que pode estar tocando na inteligência dele, ele consegue anular. Então, olha que lindo. Se eu tenho o dom de sabedoria, eu tenho a inteligência de começar a avaliar. Olha, eu não vou entrar nesse grupo de amizade porque não me é interessante, pode ferir a minha honra. Eu não vou ouvir essas palavras porque são muito desinteressantes. Isso fere a minha honra, fere a minha inteligência. Tem pessoas que eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não vou ouvir isso, que isso aí fere a minha inteligência. A pessoa tá até ouvindo aqui, minha irmã, ela falou assim: não vou ouvir isso aqui que fere minha inteligência. É um dom, é o dom da sabedoria, né? Então, nós que, por algum motivo, se começarmos a nos envolvermos com qualquer coisa que fere a nossa inteligência, fere a nossa honra. Você já viu pessoas assim que se envolvem só com coisa que é mal, que provoca ela, né? Que se envolve tudo só para dar errado. Parece que faz questão de ir ali para dar errado. Parece que ela acorda e fala assim: olha, hoje eu vou procurar um problema e hoje eu tô com vontade de me dar mal, então eu vou ali no meu vizinho brigar com ele, eu vou ali no meu irmão, eu vou caçar confusão com ele. Não, hoje eu tô com vontade de me dar mal, vou ali nas redes sociais, deixa eu brigar com alguém, deixa eu cutucar alguém só pro meu dia se dar mal hoje. Existem pessoas que têm o coração tolo. Porque o que é o inverso da inteligência, o contrário da sabedoria? É a tolice. Então, aqueles que têm o coração tolo, eles se importam com tudo que é mal. Então, escreve isso daí. O coração tolo nos faz se importar com tudo que é mal. E um coração sábio discerne aquilo que me é inteligente daquilo que não me é inteligente. Quando o meu coração é cheio do dom da sabedoria, eu tenho o princípio de justiça, nós aprendemos ontem. E o princípio de justiça me traz o discernimento se isso é inteligente ou não é inteligente. Então vamos lá. Eu não vou entrar nesse relacionamento. Por quê? Porque não me é inteligente. Você já prestou atenção que a maioria dos relacionamentos frustrados foi porque eles não se iniciaram com inteligência? Uma pessoa inteligente, ela avalia os fundamentos daquele relacionamento. Então, o que é ser avaliado? Deixa eu dar uma avaliada quem é esse rapaz, a inteligência dele, né? Se ele é trabalhador, se é só papo, qual que é, quem que é ele? Deixa eu avaliar, tem prudência. Relacionamentos com amizades. Será que me é inteligente andar com essas pessoas? Eu ali tomar um sorvete com aquele trio, não pode estar ferindo a minha honra? Será que é inteligente? Né? Tem um grupo de pessoas estão falando mal de mim. Eu nem vou ouvir porque isso não me é inteligente. É inteligente eu me envolver? É inteligente eu bater boca? É inteligente eu me revidar? É inteligente eu ir caçar uma confusão maior ainda? Me é inteligente. Então olha só, a tolice, o coração tolo, o coração burro, o que me encobre os olhos com a inteligência, porque olha só, a inteligência está encoberta nos nossos olhos. Então, se a gente não tem inteligência, a gente anda cego. Você já viu pessoas que saem caçando confusão em tudo? Parece um louco desvairado, né? É a tolice. Então, se eu tenho a sabedoria, eu consigo discernimento através do princípio de justiça que nós aprendemos em Provérbios 8:18, a discernir o que me era inteligente e o que não é. Olha que interessante. Então, se tem alguém que entra em tudo que dá errado,
que gosta de começar o dia procurando alguma coisa que é mal, que gosta de se envolver com tudo que dá errado, você tem que orar com essa pessoa para que ela adquira o dom de sabedoria. Não adianta falar, não adianta esculhambar, não tem aquela sentimento que às vezes a gente tem, assim, a gente fala e a pessoa não acorda, fala, a pessoa não aprende. A gente fala hoje, ela entende hoje, amanhã ela vai e arruma a mesma confusão. Por quê? Porque esse discernimento, ela só acontece por inteligência. Olha só, o discernimento só se dá por inteligência. E só tem inteligência quem tem o dom de sabedoria. Resumo da história: a pessoa não vai entender porque ela não é inteligente. Não adianta. Não adianta você falar, não entra nesse relacionamento, não faz isso, não dá barraco, não dá escândalo, fere sua honra, honra dos seus filhos, a honra dos seus... Não adianta. Ela não é inteligente. E esse discernimento só se dá por inteligência. Então, em Provérbios 2:6, eu deixei marcado aqui, diz o seguinte, só para complementar a nossa mensagem: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha que interessante, só o Senhor dá a sabedoria. Então isso é para nos inspirar, buscar o dom da sabedoria diante do Senhor. Só o Senhor dá. E o conhecimento e o discernimento vem pelo dom da sabedoria. Porque nós acabamos de aprender, eu vou falar mais uma vez. O discernimento precisa de inteligência. Não adianta bater boca com quem não é inteligente, que não vai entender o que você está falando. Colossenses 2, a partir do versículo 2. Olha que interessante. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, só para trazer mais posicionamento do que Jó falou, só em Deus está o tesouro e o conhecimento dos princípios de sabedoria. Olha que interessante. A sabedoria que vem do alto, Tiago 3, a sabedoria que vem do alto é antes tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias, de bons frutos, imparcial e sincera. Então, olha só que interessante. O dom de sabedoria, ele me dá o princípio da inteligência. E o princípio da inteligência me dá o entendimento do discernimento. Fez sentido isso? Que é uma cadeia, é assim que está na Bíblia, é uma cadeia que me dá o discernimento. Então, se eu tenho esse discernimento das coisas que acontecem ao meu redor, a minha inteligência me fará manter, antes de tudo, pura. Por que nós mantemos puros, sensatos, calmos? Por inteligência. A pessoa inteligente, ela não entrega o seu tesouro de pureza para ninguém. É por inteligência. É a mesma coisa no relacionamento afetivo. Por que você não vai se entregar? Por inteligência. Porque eu sei falar não. Por que você não vai se envolver isso? A sua honra, a sua pureza, por inteligência. Então, quando nós entregamos o nosso tesouro, chamado pureza, é porque nos falta inteligência. E olha, ele continua falando, é pacífica. O ser inteligente, ele é pacífico. O que isso significa? O ser inteligente não entra em confusão, não entra em briga. Por quê?
Porque o dom de sabedoria que está sobre ele traz discernimento de que aquela situação de briga, de gritaria, de confusão, de baixaria pode estar prejudicando o princípio da honra e o princípio da inteligência. Só entra em baixaria tolo. E por que que o ser inteligente não entra em baixaria? Porque é desinteressante isso para ele. Porque se eu tenho a inteligência, eu tenho discernimento do que me é interessante e do que é desinteressante. E o ser inteligente mantém a sua conduta pacífica. Você já percebeu que o ser inteligente só para, olha e assiste? É um dom. Ele é amável. Por que que ele é amável? Ele é bobo? Por que que ele é amável? Porque ele é tolo? Não, porque ele não se interessa em ser aceito pelo outro. Então essa questão, eu vou ser mal com o outro, é porque eu tenho o interesse de uma resposta da outra parte. Ou eu vou ser só bonzinho com o outro, é porque eu tenho o interesse da resposta da outra parte. Mas se eu sou amável, isso daí é meu princípio, porque eu estou desinteressado no comportamento do outro. Então, o ser inteligente, ele é amável, porque não interessa o que o outro faz, não interessa como o outro responde, não interessa o que ele está pensando, porque o outro é desinteressante se for tocar na honra e na inteligência. Ele é compreensivo. Olha que interessante. O ser inteligente, ele é compreensivo. Por quê? Ele precisa do entendimento dele mesmo. Ele não vai caçar confusão para que o outro entenda ele, porque ele sabe. Para que ele seja entendido, o outro precisa de inteligência. E o outro não tem inteligência. Então ele vai compreender. Por favor, eu compreendo a sua decisão, eu compreendo a sua opinião, porque até então eu sei que você não tem inteligência para compreender o que eu quero dizer. Ele não faz questão que o outro entenda, ele não quer ganhar uma briga, porque a briga dele já está ganha, que é ele mesmo. Então, quando eu entro num ambiente de competir o meu pensamento, é porque eu tenho em dúvida ainda quem eu sou. Se eu sou um ser inteligente, eu entendo que a briga é comigo mesma, é sobre o meu pensamento e o meu comportamento. Se eu sou interessado em mim, eu desinteresso pelo outro. Então eu me torno compreensível da maneira que ele quer pensar. O outro quer pensar daquele jeito? É a inteligência dele. Mantenha a sua. Cheio de misericórdia. Faz quase o mesmo sentido da questão de ser compreensível. Cheio de misericórdia. Não importa a conduta do outro, porque a conduta do outro diz respeito a ele e não a você. Então, olha que interessante. O ser inteligente, ele não se importa com o comportamento do outro, com o que fala do outro, então ele acaba sendo misericordioso. Por que que ele é misericordioso? Porque ele é um ser inteligente. Ele entende que o comportamento do outro, a fala do outro, o andar do outro é de total responsabilidade dele, diz a respeito dele e não de nós mesmos. E de bons frutos. O ser inteligente, ele pensa naquilo que ele vai colher um dia. O que é fruto? Fruto é um dia que nós vamos colher. E nós só colhemos frutos se nós plantarmos. Então, ele entende da regra do plantio. O ser inteligente, ele planta para colher bons frutos. Ele não vai plantar para colher maus frutos, porque ele sabe que o plantio dele vai ter uma colheita. Por quê? Vamos lá, estou preocupado com o horário. O ser inteligente, ele sabe que tudo que se age hoje tem uma consequência amanhã. O tolo não sabe. O tolo age hoje sem pensar que o amanhã existe. Então, o tolo, ele planta sem raciocinar, porque raciocina somente quem?
O ser inteligente, ele não raciocina que aquilo que ele faz hoje com pessoas, o que ele faz hoje consigo mesmo, o que ele faz hoje com a sua honra, o que ele faz hoje com a sua moral, o que ele faz hoje com o seu dinheiro, o que ele faz hoje com a sua prosperidade, o que ele faz hoje com seus filhos. O tolo, ele faz sem raciocinar que amanhã ele vai colher. E esse amanhã pode ser 5, 10, 15 anos. Por quê? Porque lhe falta a inteligência. Não adianta falar, brigar e bater. Ele não vai entender. Ele vai continuar fazendo, porque falta o dom da sabedoria. Mas o sábio, o ser inteligente, ele avalia, ele é prudente. Eu não vou fazer, porque amanhã eu vou colher. Ele é imparcial. Quer dizer, ele não se importa com a consequência do outro. E ele é sincero. Só quem anda na verdade, vive uma verdade, constrói frutos de justiça. Então, o ser inteligente, ele é sincero, ele é verdadeiro consigo e com o outro. Ele não vive num mundo de fantasia, ele não vive num mundo de imaginação, ele é sincero, ele sabe que isso é errado, porém isso é errado. Ele sabe que isso é bom, porém isso é bom. Ele não é fantasioso, ele é sincero. Falar com um ser inteligente, sábio, às vezes dói, porque ele sempre vai andar na verdade e na sinceridade. Falar com um tolo pode ser até mais gostoso, porque ele vai entrar na tolice, na fantasia, na burrice do que eu estou falando. Mas o ser sincero, ele é sábio e ele sabe que essa sinceridade continua promovendo a honra dele. Por que ele é sincero? Porque ele tem uma preocupação contra a honra dele, da família dele, dos filhos dele, da vida dele. O princípio de honra grita. E quando eu tenho o princípio de honra gritando em mim, eu me torno sincero. Ele fala sim, não, vou, não vou, vou cumprir, não vou cumprir, porque ele tem uma honra. Amém? Tinha mais coisas para falar, mas nós estamos com o tempo avançado. Amanhã eu continuo, mas entro também no dom do conhecimento. E hoje nós vamos continuar orando pelo dom de sabedoria. Vocês alguma vez na vida de vocês oraram por esse dom de sabedoria? Vocês já oraram por isso? Eu queria assim até ter uma avaliação disso, porque não é normal, não é nem questão de comum, não é normal mesmo. Não é normal orar por esse dom, pedir esse dom. Então nós vamos estar nessa campanha de orar pelo dom de sabedoria, pedir o dom de sabedoria que é dado a todos que pedem com temor a Deus. E Deus vai nos enchendo de sabedoria, é um encher, é igual um copo, vai enchendo, né? Esse ano eu estou mais sábio que o ano passado, e ano que vem eu vou estar mais sábio que esse ano, porque vai enchendo, na medida que eu estou disponível a isso, eu vou me enchendo, e Deus vai nos enchendo de sabedoria. Então, nós estamos nessa campanha de jejum, 30 dias, orando pelo dom de sabedoria. Aqueles que têm filhos, orem pelos seus filhos. Então, eu estou fazendo isso com as meninas, estou ungindo elas na hora de dormir e pedindo dom de sabedoria sobre elas, para estar ungindo a cabecinha delas. Então, vocês peçam também, se vocês sentirem no coração, claro. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos na Tua palavra que a sabedoria não tem preço. E nós aprendemos na Tua palavra que a sabedoria só vem do Senhor. Deus, a sabedoria tem seus frutos. A sabedoria tem os seus princípios. E nós aprendemos, Senhor, ó Deus, os princípios e os frutos da sabedoria. Deus, que essa sabedoria venha derramar sobre nós de tal maneira que os frutos dela se tornem evidentes na nossa vida, para a glória do Teu nome, para o agir do Espírito Santo do Senhor, para a edificação da Tua igreja.
Deus, nós abrimos o nosso coração e abrimos, Senhor, ó Deus, o nosso corpo para receber o dom do Senhor. Pedimos e clamamos, Senhor, ó Deus, nessa madrugada. Pedimos e clamamos, Senhor, ó Deus, diante de Ti. Derrama sabedoria sobre nós. Derrama sabedoria pelos nossos filhos. Derrama sabedoria, Senhor, ó Deus, para a nossa linhagem, para a nossa família. Que a nossa família seja diferente, que nós sejamos diferentes, Senhor, ó Deus, dos nossos antepassados, que nós sejamos marcados, Senhor, ó Deus, e levantados de uma maneira, Senhor, ó Deus, que os nossos antepassados não foram levantados. A sabedoria vinda do Senhor pode nos levantar. Desvenda os nossos olhos, abre os nossos olhos para que possamos ver, para que a sabedoria esteja diante dos nossos olhos, que a inteligência, a verdadeira inteligência, Senhor, esteja sobre nós, que o raciocínio não seja nosso, o raciocínio venha do Senhor. Nós podemos raciocinar para uma direção, mas pelo princípio da sabedoria, o Senhor nos faz raciocinar pelo lugar e pela direção da inteligência. Nos faz inteligentes, Senhor. Nos faz sábios, Senhor. Abre os nossos olhos para os tesouros escondidos. Abre os nossos olhos para que Ele vê negócios, situações que nossos olhos não vê. Abre, Senhor, ó Deus, os nossos olhos para agir com inteligência em todas as situações. Deus, que a honra, Senhor, ó Deus, seja porta, Senhor, ó Deus, de nossa família, que nossos filhos sejam honrados, que nós sejamos pais honrados, que nós, Senhor, ó Deus, seja reconhecidos como um sobrenome de honra. Deus, que a prosperidade venha estar diante de nós e a riqueza, Senhor, ó Deus, venha chegar sobre esta geração, sobre a nossa casa, e nós podemos testemunhar que o Senhor nos ungiu, nos abençoou com o dom da sabedoria, Deus, e que a riqueza, Senhor, ó Deus, chegou diante dos nossos olhos. Abre, Senhor, ó Deus, os nossos olhos, para que nós possamos ver negócios aonde nós não vemos, onde nós possamos conquistar aquilo que ainda não podemos conquistar. Mas, Senhor, ainda nesta noite, nos entrega uma unção de inteligência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Faça a oração individual de vocês. Continue pedindo para o Senhor nesses 30 dias o dom da sabedoria. Unja os seus filhos, unja a si mesmo, se você acredita, se o seu teu coração aberto para isso. E começa a aplicar esses princípios que Deus vai estar derramando na nossa vida. Amém? Então, um grande beijo para todos vocês. Amanhã eu quero falar mais uma coisa que é importante falar sobre a sabedoria. Eu vou deixar vocês doidos com sabedoria. Vocês vão aguentar nem ouvir mais essa palavra sabedoria, sabedoria, sabedoria. Vocês vão falar, meu nome não é mais esse, meu nome é sábio. Então, mas eu preciso ensinar que é muito importante. E nós vamos entrar no dom de conhecimento. Vocês já pediram alguma vez esse dom de conhecimento? Eu já fui pedir tarde o dom do conhecimento. E que Deus venha entregar também esse dom na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, até amanhã, às 2 horas da manhã. Um beijo para você.